Bora lá, galera. Primeiramente, sejam muito bem-vindos a esse talk aqui. Só reforçando aí para quem chegou agora, a gente quer que vocês fiquem bem à vontade para interagir, para tirar dúvida, pode abrir a câmera, pode abrir o microfone, falar qualquer coisa. Se não está à vontade também de falar no microfone, chama ali no chat. Peço aí que Rafa e Julinho fiquem de olho. E aí, se alguém pergunta qualquer coisa, chama aí a atenção. Então, bora começar. Meu nome é Danilo, sou desenvolvedor Flutter na Cubus, estar aqui como líder de projeto também é uma das minhas atribuições. Hoje eu estou como, já comecei como líder de projeto, depois passei para líder técnico. Acho que eu estou até pulando uma parte da minha apresentação. Uma introdução sobre esse talk, a gente vai primeiro apresentar dois casos da Cubus, eu vou apresentar um por 20 minutos, sendo que seriam uns 10 a 15 minutos de apresentação, mais uns 5 de conversa, de dúvidas e tal. Depois a Rafa vai passar o segundo case, e no final a gente vai abrir o chat para discussões, para outras dúvidas, ok? Começando agora minha apresentação, que eu até me antecipei um pouco. Meu nome é Danilo, sou desenvolvedor Android e Flutter, também líder técnico de projetos na Cubus Tecnologia. Sou fundador da startup Kraken Rally, é uma startup de rally que eu desenvolvi dentro da Cubus Tecnologia. A Cubus é minha sócia nesse projeto. Por acaso sou piloto de rally, né? Por isso a questão da startup de rally e tal. De rally de regularidade, eu não corro rally de sertões ainda, infelizmente. O bolso não deixa. Sou formado em engenharia mecânica e sou entusiasta de IoT. Gosto muito de projetos com Arduino, com ESP32, tudo que envolve hardware. Eu entrei na Cubus para trabalhar na parte de hardware, com os totens de pagamento, e aí entrei depois, migrei para a área de tecnologia nesse meio termo, né? Primeiro como Android e segundo como Flutter, mas vocês vão entender um pouquinho melhor essa história agora. O primeiro case que a gente vai falar é o Kraken, essa startup que eu comentei com vocês, que é minha em sociedade com a Cubus Tecnologia. Lá para 2018, a gente lançou nosso MVP. Eu senti uma necessidade de um navegador para rally náutico, não sei se já ouviram falar, exatamente um rally, só que na água, para jet skis e lanchas. E esse aí foi o nosso primeiro MVP, criado só em Android. Eu era desenvolvedor Android, aprendi Android para desenvolver esse aplicativo, depois que eu fui trabalhar com Android na Cubus. Então, toda a nossa base era Android nativa, né, usando Kotlin. Comecei com Java, quando entrei na Cubus já mandaram eu largar Java e fui para Kotlin, e aí o aplicativo foi feito em Kotlin. Muito bom, muito legal, o pessoal elogiando, mas todo mundo pedindo que eu fizesse uma versão para iOS. Meu amigo, iOS não dá, eu não sei desenvolver em iOS, como é que eu vou... Aí tem dois aplicativos, eu vou ficar louco e tal. E aí o projeto foi seguindo. Uns 6 meses depois, a gente fez um rally em Petrolina, onde praticamente todo mundo usava iOS e não iPhone. E antes do evento mesmo, os organizadores do rally já falaram que isso seria um problema, que não tinha como ser só Android. Não se preocupe, tá, a gente resolve. Eu levei 25 PDVs do Zig, os PDVs são smartphone, para poder emprestar para o pessoal lá. Zig é outro projeto nosso de eventos, então eles tinham bastante celular, e eles meio que patrocinaram o evento emprestando esses celulares. Desses 25, 20 foram usados no evento. O evento tiveram 45 competidores, mais ou menos. Alguns conseguiram um iPhone do sobrinho, sei lá, saíram pegando o iPhone não, Android de onde conseguiram. Mas, no final das contas, o evento só conseguiu rodar porque a gente teve que emprestar 20 celulares. Imagina o medo desse povo usando o celular no jet ski, voltaram tudo molhado, pelo amor de Deus, eu perdi um bocado de... Imagina se eu perco um smartphone ali, pronto, acabou o dinheiro do evento todo. Então, eu vi ali que era muito necessário o Kraken crescer, para o Kraken crescer ter um aplicativo iOS. Então, comecei a pesquisar quais soluções que eu poderia resolver, como eu poderia usar esse iOS, mas é claro que era inviável, financeiramente falando, dar manutenção em 2 códigos ao mesmo tempo. Então, pensei logo, vou partir para uma plataforma nativa. Primeiro que eu olhei foi o React,
Passei, meu primeiro dia do React, eu não consegui fazer nenhum... Opa, deixa eu aqui para notificações. Só um momento. Meu primeiro dia com React, eu passei o dia inteiro para conseguir fazer um Hello World e não deu muito certo. Eu não tenho um background bom na stack de web, então tive bastante dificuldade. Isso foi antes ainda desse rally, e aí eu meio que já tinha meio que esquecido o React. Até que, quando eu voltei desse rally, foi mais ou menos de outubro do ano passado, foi quando o Nubank postou um negócio maravilhoso lá, porque escolhemos Flutter. Pronto, bora lá. Li passo a passo lá, bastante carinho lá, bastante cuidado, vi que eles tinham um embasamento muito bom. Aí, naquele momento, eu cheguei para Juninho, né, que é meu grande conselheiro. Juninho, vou desenvolver Flutter. Você é maluco, rapaz? O negócio quase ninguém conhece. Na Cubus a gente já tinha até um projeto, foi o CredFit, foi o nosso primeiro projeto em Flutter. Tinha dado certo e tal, mas o Kraken tinha muitos desafios que a gente precisava resolver com Flutter, e nessas horas dá bastante medo, né? Coisas muito diferentes em uma plataforma, um projeto multiplataforma, né? Quais são esses desafios? A gente precisava usar o Google Maps, é basicamente o core do nosso negócio, a navegação por mapa, então ele tem que ter um suporte legal de mapa. Essa foi a parte que mais deu medo na gente. A gente precisava ter um serviço de localização, GPS, ou seja, já é uma coisa que vem do nativo. Essa localização tem que ser pega em background. Se o aplicativo morrer, essa aplicação, esse serviço em background deve continuar rodando. E, além disso, esse serviço também tem que especificar os dados no banco de dados local, SQL. Então, como é que eu faço essa ponte na Flutter, nativo, Android e iOS? Foi a primeira coisa que a gente atacou. Descobri que o Flutter tinha os method channels e os event channels, basicamente eu usava os dois. O method channel para poder fazer chamadas de permissão e tal, e criar o serviço, e o event channel é o que pega, envia tipo um callback de volta para a aplicação com cada localização realizada. Outro desafio também é que ele tem que ser offline first. Então, tudo que a gente precisa para o Rally tem que ser persistido no banco de dados. A gente não pode depender da internet durante a prova. E ele precisa ter uma operação muito fluida. Um aplicativo de navegação travando fora de cogitação. Então, com o Flutter, começamos a fazer esses testes e encontramos algumas soluções para isso. Primeiro, que aí todo mundo já conhece, né, o único código base para Android e iOS. Da parte de serviço de localização, nós conseguimos fazer essa comunicação fácil, né, com o nativo, usando o Method Channel, o Event Channel. Uma coisa muito interessante é que a gente conseguiu, no Flutter, usar o banco de dados More, se você ler ao contrário, é Room, que é o banco de dados do Android, então ele parece bastante com o Room. Eu estou usando a versão 2.0, tentei migrar para 3, mas do jeito que a gente usa, a 3 não está funcionando, então fica aí na versão 2.0, 2. Alguma coisa, né? Não é 0 não. Mas eu consegui fazer esse espelho. Por exemplo, eu tenho 10 tabelas. Tem a tabela de evento, a tabela de inscrições, a tabela do track da prova, a tabela de data log e tal, e eu não preciso dessa tabela inteira no banco de dados local. Então, eu tenho toda a minha tabela feita no More, então o More faz as migrações, ele cria o banco de dados SQL, e no nativo, eu preciso replicar essa mesma tabela. Só que eu não preciso replicar a tabela toda e funcionou bem, tanto no Android quanto no iOS. Então, as duas tabelas que a gente precisa estão replicadas de fato, né? Foi feito esse duplo trabalho no Android e iOS nativos, e eu fiquei impressionado como funcionou. Só coloquei lá que o nome, né, do banco de dados seria o mesmo, repliquei os dados exatamente como repliquei no outro, no nativo, e funcionou. Isso foi a minha maior surpresa. O Google Maps ainda está na versão Developer Preview. Isso, eu ainda sinto que ele tem uns travamentos, mas é só no primeiro momento, quando ele é criado, mas depois de pronto, ele tem funcionado muito bem. Apesar deles dizerem que está em Developer Preview, eu acho que já tem muitos aplicativos em produção funcionando com ele,
isso aí também não foi um problema. Foi um pouco de problema para mim entender como é que funcionava a parte de marcadores, de polylines, de círculos, as coisas que a gente desenha no mapa. Até hoje eu não implementei uma view personalizada para o marcador, porque eles não têm uma coisa que é estranha, né? Tudo no Flutter é widget, mas eles não aceitam o widget para o marcador do mapa. Isso é bem feio, sei lá, bem estranho. O que você precisa fazer, se você quiser fazer isso, uma view personalizada, por exemplo, eu quero botar uma bolinha com o número 1, uma bolinha com o número 2, coisa simples. Mas aí eu tenho que criar um widget, a partir desse widget eu tenho que criar um arquivo de imagem, um bitmap descriptor, e pegar esse arquivo de imagem e jogar no marcador. Então, ainda não tive o trabalho de fazer isso daí, mas eu sei que é possível, é um workaround, mas funciona. E no final a gente teve um aplicativo extremamente fluido no release. Eu posso dizer que ele está mais fluido do que o Android. Eu gostei muito da performance dele. E uma coisa que eu não tinha no Android é que tudo já vem com animações. Eu não tenho que me preocupar em fazer coisa pequena, animação de um botão, animação de uma interação qualquer. Essas animações são muito bem feitas já no Flutter, já padrão. E essas animações são nativas. Então, basicamente, é isso daí, a parte do Flutter, e a grande vantagem que a gente teve com o Flutter, que é inegável, é o ganho de produtividade. Hoje, tirando essa parte do serviço em background, que eu fiz uma vez, não mexi mais, e acredito que vai ser ela, tudo vai ser feito no único código base, que é em Dart, e hoje eu consigo ter o aplicativo em produção de qualidade, tanto para Android quanto para iOS, e aí posso dizer sem medo que, inclusive, vou utilizar essa tecnologia futuramente para a web, quando chegar o momento da gente fazer o nosso dashboard, não tenho dúvida que será em Flutter também. Nossa landing page, eu ainda não, conversando com o pessoal, né, de front, não achamos adequado ainda usar Flutter por conta do SEO da plataforma, mais um SEO do site, né? Ainda é melhor HTML e tal, mas para dashboard eu acho que a gente tiraria uma grande vantagem, até porque eu acredito que esse mesmo dashboard vai ser um programa desktop e vai ser exatamente o mesmo código. Não pretendo mudar nada, e vai ser uma necessidade futura nossa com o Kraken, tem um editor de planilha, né, de Rally. Estou desenvolvendo agora esse editor dentro do aplicativo Android, mas eu meio que desisti de fazer features novas em Android. Essa feature vai ser um módulo Flutter dentro do Android, para você ter noção de quanto eu gostei, né, da produtividade, da forma de trabalhar com Flutter, e estou apostando, inclusive, para o aplicativo nativo Android, ao invés de fazer o nativo. Eu já tenho um protótipo nativo, mas resolvi realmente replicar ele em Flutter. E, pessoal, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. É isso daí. Queria abrir aqui um espacinho rápido de dúvidas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. E aí já passamos para Rafa. Marlena que falou, isso é Android, eu uso Kotlin, começaria Flutter no próximo episódio. Com certeza, não está perdendo nada, só vai ter a ganhar. Eu tenho uma dúvida. Bem, Não, pode terminar aí o que você ia falar. é só concluindo, hoje eu me sinto muito mais produtivo em Flutter do que em Android. Até por isso eu estou me especializando mais nisso do que dando segmento aos estudos no Android. Pô, primeiro, parabéns aí pela apresentação, meu. O Kraken é um ótimo exemplo aí de alguns medos do Flutter, né, superados mesmo, né? Muita gente tem medo de integrações e coisas mais robustas, serviços mais complexos, né? Mas que normalmente você vai acabar indo pro nativo e fazer em Flutter e conseguir fazer funcionar, realmente mostrar que talvez dê pra fazer mesmo, né? Não seja tão problemático assim. Aí minha pergunta é bem relacionada a isso, como é que é em relação a method channels, né? Ou invoke methods e channels e implementações nativas na base de código, porque uma das coisas comuns em projetos grandes usando Flutter é que você ainda assim tem que ter um time nativo, né? Ou então pelo menos pessoas que entendam nativo, porque muitas vezes você vai ter que ter soluções que vão ser com código nativo, ou coisas muito específicas de cada sistema ali, né? Aí eu queria entender como é hoje no Kraken isso. Exatamente. No momento que a gente desenvolveu, de fato, isso foi um gargalo. Eu sou desenvolvedor Android, então fiz logo a parte de Android.
E aí, para fazer a parte de iOS, quem foi o desenvolvedor foi o Felipe, que ele é um desenvolvedor iOS. A gente sempre teve, por um ano, né, a gente teve dentro da Cubus um desenvolvedor dando esse suporte. Começou com back-end, aí eu fiz uma troca lá pelo iOS exatamente para fazer essa parte. Então, eu ainda tenho medo de mexer porque é em Swift, poderia ser também Objective-C, mas de fato você precisa ter alguém conhecendo a plataforma nativa. Inclusive, acho que você precisa mexer muito mais coisa no Android do que no Swift. Tem algumas bibliotecas que você precisa ir lá na minha Activity, no App Delegate, no Gradle, implementar alguma coisa, no Android Manifest. Você ainda precisa fazer esse tipo de coisa. Ou na Infoplaylist também do iOS. Mas, no geral, essa é mais por conta do serviço em background que a gente precisava, né? Então, se você só tem um aplicativo que só mexe com o UI, não tem necessidade nenhuma de fazer esse método de time. E que também é bem tranquilo, com Flutter 20, lançaram, acho que uma biblioteca, Pigeon, que faz a tipagem do método Tino. Antigamente, o Kraken ainda é assim, o Invoke Method, ele passa strings e retorna strings. Então, o que você tem que fazer é fazer um passe e converter seu objeto em JSON, em um string JSON, passar essa string, e quando chega lá, também quando volta, fazer toda essa comunicação, fazendo passe de JSON, transformando a string para objeto e vice-versa. Respondi? E o Event Channel é basicamente o Invoke Method do Method Channel. O Invoke Method é quando você quer uma ida e uma volta, basicamente. O Event Channel é como se fosse um stream. Ele abre um canal de comunicação e vai recebendo os callbacks à medida que são enviados da plataforma. Então, a plataforma envia sem saber se tem alguém recebendo, e eu estou aqui escutando sem saber se alguém vai enviar. Mas no momento que alguém recebe, que alguém envia e eu recebo através desse canal, daí eu passo a ter esse código no Dart e dou seguimento. Respondeu sim, velho. Eu nem conhecia, não conhecia esse Event Channel, eu não sabia que tinha essa questão e parece funcionar bem, então, né? Porque eu acho que sua aplicação é baseada nisso, né? Nessa comunicação do serviço mandando para a aplicação do Flutter, né? Exatamente. Legal. Um broadcastzinho que o nativo faz e a gente escuta através do Event Channel no Flutter. Talvez só completando para o pessoal entender, o projeto Flutter, quando é criado, existe a pasta Android e a pasta iOS. Dentro dessa pasta, você pode criar uma aplicação Android e uma aplicação iOS completa. Inclusive, lá dentro da Flutter Activity, é a main Activity que estende a Flutter Activity. Dentro dela, se você chamar um Start Activity, passar um intent e mandar ele para outra tela, ele vai sair da tela Flutter e vai entrar numa tela, numa nova Activity, que é uma tela nativa. Falo de Activity, mas pode ser na App Delegate também, né, que é do iOS. E acho que é assim, inclusive, que eles fazem libs nativos. Eu tenho uma dúvida. E no Flutter, você chega a mexer muito em código nativo ou é só quando é em extrema necessidade você precisa fazer alguma interação que é específica da plataforma? Muitas interações específicas, acho que o Rafa vai até falar mais do que isso, ele tem um pouco mais experiência disso do que eu. Muitas interações já existem. Por exemplo, a location, ela é uma interação nativa, e no caso eu pego o meu serviço de localização porque eu tenho alguns requisitos específicos. Eu não uso a Fuse Location, que é a que pega sinal de 3G, Wi-Fi, localização, não, eu pego só o GPS, então eu uso a Location Manager. Então, o meu caso é mais específico, eu tenho que ir lá no nativo fazer isso. Mas é porque é o core do negócio, enfim. Se é uma aplicação que só precisa de localização, usa a liblocation. Essa liblocation vai fazer essa comunicação por você. Os plugins, eles fazem exatamente isso. Eles, quando precisa, né? Eles fazem esse método de channel para você. O Google Maps, inclusive, usa isso. Ele não é uma view de Flutter, ele é uma view nativa. Tanto é que se você tentar, por exemplo, colocar o Google Maps com borda arredondada, ele não deixa, porque é uma view nativa, ela tem que ser quadrada. É um exemplo. Câmera, quando você precisa pegar, a câmera não é uma parada nativa, é uma parada nativa, não é uma parada de Flutter. Então, só nesses casos específicos, quando não tem biblioteca para fazer isso. Sim, sim.
Até porque o Flutter ele nasce com a proposta de ser um trabalho mais elaborado de UI, né? O time do Google aí, eles têm essa visão de trabalhar sempre melhor a UI. Então, recursos nativos que você vai precisar consumir no seu app, que se você desenvolver em Flutter, a maioria dos plugins, que quem faz hoje isso, a maioria dessas interações com nativos é a comunidade, né? Então, tem muitos plugins já que fazem isso, de acesso à câmera, acesso à localização, e todos esses plugins usam esse Platform Channel para poder fazer essa comunicação. Então, se você quer começar agora a desenvolver em Flutter, quer fazer um app, você não precisa se preocupar em saber nativo, assim, Kotlin, até porque eu mesmo não sou muito expert em Kotlin, Android e iOS, e eu consigo me virar bem assim com Flutter. Você não precisa saber você não precisa ter esse conhecimento porque os plugins já fazem isso, né? Então, acesso à câmera já tem. Então, isso não é só um caso específico e que você precisa customizar alguma coisa, talvez naquele plugin que você tem, você quer fazer alguma customização, e aí você precisa saber um pouco mais de nativo. Quando precisa, normalmente a documentação do plugin já te diz o que você tem que incluir no manifest, no infoplaylist ou no Gradle. Que é basicamente o que você muda no nativo. E se você quiser fazer um method channel, event channel, aí você vai trabalhar na app delegate, que é tipo a classe principal de tela do iOS, ou na Android, na Activity, na main Activity, que é a tela principal do Android. Inclusive, essas telas meio que são a base para o Flutter. Não sei se você sabe como é que o Flutter funciona por trás dos panos. Basicamente, você infla um Activity, vou falar em Android, mas é a mesma coisa para o iOS. Você infla um Activity, e essa Activity é uma tela em branco. Quando você dá o start, inclusive, no seu app, ele normalmente aparece uma tela em branco para depois aparecer a tela de Flutter. Essa é a main Activity, e que está aí desenhando um canvas, que está com um board, né, pintado com as coisas do Flutter baseado nos comandos que o widget está dando. Então, essa tela em branco é replicada no Android, no iOS, no Linux, no web. Acredito que é isso a grande flexibilidade, a grande vantagem do Flutter, como ele consegue atender tantas plataformas. Ele só precisa de um canvas para poder pintar na tela o que você quiser. É diferente de algumas plataformas que inflam views nativas. O Flutter não faz isso. Oi, boa noite. Eu tenho uma pergunta. Primeiramente, excelente iniciativa. Eu acho fantástico o que vocês estão fazendo com o Flutter. Eu queria perguntar se vocês utilizam algum pattern tipo block ou quais boas práticas você tem para quem que vocês recomendam para quem está começando agora a desenvolver em Flutter, que é o meu caso. Eu, particularmente, tentei entender block, me bati bastante, comecei, depois parei e tal. No fim das contas, eu estou usando uma arquitetura que é mais semelhante a MVVM. Depende muito do widget da tela que você está criando. Algumas coisas, quando é muito simples, eu uso o set state mesmo, mas como padrão eu tenho a minha screen, o meu controller, e a comunicação é feita através de Stream Builder e Stream Controller. O Stream Builder recebe os valores dentro do widget, é um widget, e o Stream Controller é quem fica no meu controller enviando os streams de dados, e aí é assim que eu faço o meu gerenciamento de estado e separo a lógica de negócio da tela. Já Cap é Rafa, ele gosta muito do block, queria que ele falasse um pouco aí também. Sim, eu posso comentar. No projeto que eu estou, a gente utiliza o block, mas não como padrão de projeto, como ali auxiliar. O padrão de projeto mesmo é clean, assim, a gente se baseia em alguns conceitos de clean, de solid, e aí o block ele é mais como uma ponte, ele serve como gerenciamento de estado, então ele não é um path, é um gerenciamento de estado, e a gente faz um ponte entre a UI, que é a interface, e a regra de negócio. Então, ele que gerencia o estado das variáveis, o estado da tela. Então, ele é mais uma ferramenta para auxiliar aí
o build da tela do Flutter, né? Deixar ele mais performático, buildar só exatamente o que é necessário, para não estar rebuildando a tela toda. Então, assim, mas realmente o block, ele não é tão trivial, assim, não é uma coisa tão comum que a gente consegue encontrar em outras tecnologias, mas para eu conseguir pegar block, isso foi uma experiência minha, eu saí e entrei de block, assim, primeiro tentei aprender block, e aí eu senti aquela barreira de... Acho que... Oi, mudou aqui, porque... Voltou. Tá me ouvindo? Pronto. Então, com o block eu tentei, a primeira barreira de entrada realmente o block é difícil, assim, são conceitos que você não pega assim de primeira, e aí eu fui para o provider, com outro tipo de gerenciamento de estado, aí voltei para block, eu fui e voltei umas 4 vezes até eu realmente entender o block e conseguir aplicar ele nas suas boas práticas e tudo, assim, uma coisa que gostei bastante do block é a comunidade, então, lá no GitHub deles, eles respondem muito rápido a issue, o Discord também é muito bom, você consegue conversar. Eu, recentemente, conversei com o criador do blog umas 2 ou 3 vezes, uma vez pelo GitHub e uma vez até foi essa semana com ele no Discord. Então, o pessoal é muito adepto à conversa, a tirar suas dúvidas, a te mostrar o que está errado, o que está certo. E eu gostei muito. Outra alternativa é o Mobex, que ele tem essa barreira de entrada mais menor para quem quer começar com gerenciamento de estado. Mas realmente eu tenho gostado bastante do Blocks lá, com aquele pattern oficial deles lá, o Flutter Block do Felix Angel. Você tem alguns outros patterns que utilizam Block também, tem até um do Flutterando, mas eu sou mais adepto ao do Felix Angel lá, o Flutter Block. Quando eu implementei o Block, eu fui mais pelo Block Pattern, que é o do Flutterando. Então, acho que cada projeto tem sua necessidade, não tem nenhum que seja definitivo, esse daqui é melhor. Sim. Hoje, a única biblioteca que eu uso dentro desse meu gerenciamento de estado é o Gerrit, que na verdade é uma biblioteca de injeção de dependência, quando eu quero ter tipo um provider, né, que é um singleton, é basicamente para registrar singletons, o singleton para ser uma classe única e que eu posso acessar de qualquer projeto, de qualquer tela, de qualquer lugar, né, do meu código, e ele sempre vai possuir aquela mesma instância. Então, para coisas genéricas, imagine 3 telas que tem o mesmo carrinho de compras. Então, meu carrinho de compras está dentro do meu singleton, que é utilizado que eu faço através do Gerrit. Pode ser feito também pelo block, assim como outras, mas para poder fazer essa comunicação entre controller e tela, eu gosto de usar o Stream Controller, Stream Builder, que já vem dentro da plataforma nativa, não precisa da plataforma nativa, não, vem dentro do Flutter, do Dart, não preciso de nada. Eu uso o Gerrit para simular um Shared View Model, como o VE apontou. Sim. E outra coisa interessante também no Block é que eles perceberam que essa barreira de entrada estava difícil, e aí eles lançaram há 2 meses, 2 meses e meio, vai fazer 3 meses talvez, há uma alternativa do Block, que é o Qubit, que é uma alternativa mais lightweight, assim, é uma alternativa mais leve, sem muitas dependências de outros pacotes, que ele também funciona como gerenciamento de estado. A diferença é que o Block, ele tem o block, propriamente dito, ele tem o evento e tem o estado. Você manipula esses três variáveis, vamos dizer assim. E no Qubit você só tem 2, que é o estado e o block. E aí fica mais fácil de você pegar a barreira de entrada é menor, é mais fácil de você entender, e é do mesmo criador. Por enquanto ele está dando manutenção nas 2, mas eu acredito que em breve aí ele já fez um merge, na verdade, então se você hoje usar block por trás, você está usando o Qubit, mas ainda com os conceitos de block. Mas eu acho que no futuro ele deve apostar mais no Qubit ainda. Eu acho que posso começar já, né? Tem alguma mais pergunta? No final a gente abre mais um espaço também, e aí se tiver dúvida ao longo do caminho, podem tirar. Sim, vamos lá. Meu nome é Rafael. Hoje eu sou desenvolvedor mobile na Cubus, assim, atuo mais como mobile, mas eu entrei como back-end,
há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. A Cubus era a minha principal stack, JavaScript com Node ali. E aí eu comecei com Flutter. Também quando eu entrei na Cubus, eu já tinha começado com Flutter, estava começando. Foi mais por necessidade. Eu tenho um projeto que eu precisava desenvolver o mobile, e aí eu fui correr atrás para poder aprender alguma tecnologia. Experimentei o React, eu já desenvolvia há muito tempo atrás em Ionic, algumas coisinhas bem poucas, assim, de manutenção no aplicativo que tinha. Não me julguem, mas era a tecnologia do momento, assim, o Ionic deu o seu boom há um tempo atrás. E aí eu precisava desenvolver mobile, não queria fazer Ionic, porque eu sabia das suas limitações, já tinha passado por experiências negativas, né, com WebView, e os componentes não se encaixavam na tela direito, dava aquela quebrada, celular pequeno, travava. E aí eu precisava desenvolver um aplicativo em mobile, e aí eu fui estudar quais alternativas que tinham. Aí tinha o Flutter, que já tinha acabado de dar aquele boom assim no Flutter aqui no Brasil, então muita gente estava falando de Flutter, e aí isso me chamou um pouco minha atenção, e tinha o React Native. Mesmo eu vindo do background de JavaScript, eu achei a Dev Experience com Flutter, com Dart, melhor que com React Native. Isso é uma opinião minha, mas eu achei o React Native você tem muitas ferramentas, tem muita coisa que você tem que lidar, e aí isso acaba gerando uma confusão na hora que você vai desenvolver. É muita coisa que você tem que prestar atenção, e aí o Flutter eu fiquei mais aderente para mim, assim, achei mais tranquilo. E aí, há 6, 7 meses atrás, a Cubus estava com um novo projeto em Flutter, que precisava de um Dev Mobile, e aí agora eu estou há 6, 7 meses full aí desenvolvendo mobile na Cubus, no projeto no Arin. E aí, para eu poder explicar por que a gente usa Flutter no Arin, eu preciso contextualizar um pouco vocês e explicar o Arin e por que a Arin nasceu e o que é o Pix, né? O Pix, ele vai ser lançado em novembro agora pelo Banco Central, a previsão, e ele é uma nova forma de processamento de transações bancárias, de pagamentos via QR Code. Então, ele é tarifas baixíssimas. Assim, pagamento via QR Code hoje a gente já tem, Nubank, você gera o QR Code, outro paga, mas por trás não é processado via Pix, é um outro tipo de processamento que tem custos maiores. Então, o Pix chegou aí para poder revolucionar esse mercado bancário, com baixas taxas, alta disponibilidade, e aí a gente precisava entregar uma solução que fosse aderente ao mercado para processar esse Pix. Assim, na verdade, nós somos a área, ela é especialista em Pix, e eu desenvolvo a parte de um SDK, que é a casca de jornada de Pix, que é feito em Flutter, né? Sobre o que é o SDK, né? O SDK, ele é um conjunto de soluções ou subsoluções que você, como desenvolvedor, quer incorporar na sua solução. Então, imagina que você tem, a Pagar.me tem um SDK, imagina que você tem uma solução de banco, e aí você tem um aplicativo de banco, e aí você quer processar você quer ter no seu aplicativo uma jornada de pagamento via Pix. E aí você teria que ter uma pessoa com conhecimento de Pix, teria que ter uma pessoa para desenvolver mobile, você tem uma pessoa para entender de processamento de código bancário. O SDK é todo esse ecossistema. São várias soluções que a gente oferece para os clientes, que eles não precisam se preocupar em como processar esse Pix, qual é a experiência de usuário, e a gente faz tudo isso. Então, e por que a gente escolheu o Flutter como tecnologia para tocar o Arin, né? O projeto, uma das coisas é que o projeto, hoje o Banco Central, ele lança vários editais, várias alterações mês a mês, e o projeto muda muito. Então, a gente precisava de uma solução mobile que fosse fácil de fazer alterações, ou seja, a gente precisava de um codebase só, a gente não podia ter dois nativos, até porque também nativos, hoje no mercado, ele é ainda uma tecnologia mais cara que tecnologia híbrida.
Então, a gente precisava de uma tecnologia que fosse rápido de alteração, que a gente pudesse entregar rápido, porque o escopo não estava totalmente definido, era mudança. Então, a Cubo já tinha alguns projetos com Flutter. Então, eu também já tive a experiência com React Native, então a gente decidiu optar pelo Flutter, porque além de todo como o Flutter é feito por baixo dos panos, sobre o processamento, a construção, a desconstrução de widget ser bem performática, além disso, ele era bem aderente ao nosso projeto. E aí, como é que a gente faz isso? Ou seja, basicamente, a gente desenvolve um app, vamos dizer assim, um módulo de um aplicativo, é uma casca em UI, e a gente incorpora isso no aplicativo bancário. Então, contextualizando, você imagine que você tem uma expertise na área de saúde ou na área de construção civil, e você entende muito de prescrição, vamos supor, e você entende muito de prescrição médica. E aí você desenvolve todo um módulo em Flutter, um SDK, ou então simplesmente um módulo mesmo, todo em Flutter, em que você faz toda a jornada de prescrição médica, recomendando medicamentos através de uma consulta de uma base, e você vende isso para os hospitais que já têm o seu aplicativo, os hospitais já têm seu próprio aplicativo ali, hospitalar. Então, a partir da versão acho que foi 1.12, o Flutter e o time do Google lançou esse conceito de App to App, né? Acho que é App to App o nome mesmo. E aí você consegue incorporar no aplicativo nativo um módulo de uma prescrição eletrônica, no nosso caso é um módulo de Pix, de processamento Pix. Você consegue incorporar no seu nativo essa toda UI que você fez. E aí, explicando um pouquinho sobre como isso funciona, a gente tem do lado de cá, do lado da esquerda, a arquitetura em Flutter, você tem seu código, e aqui do seu lado você tem a plataforma nativa. A renderização de widgets e de UI, ele não acessa nenhum recurso nativo do Android. Diferente do React Native, todos os componentes que são renderizados na tela são nativos. O Flutter, ele constrói isso para você, ele renderiza, ele pinta isso para você, através das widgets. Isso faz com que a gente não precise fazer um shift assim, de plataformas, de React Native e Flutter. Você não precisa fazer esse shift porque você não está acessando o nativo, você está só na plataforma do Flutter, em Dart, e você consegue pintar, fazer tudo isso bem performático, e roda em 60 FPS, e até em celulares que são bem limitados, assim, ele tem uma performance bem legal, porque ele está pintando com canvas ali, então essa é a forma com que ele faz a UI. Para acessar os recursos nativos, ele precisa de um channel, de um canal, né? E aí, do lado do Flutter, o time lá do Google, eles criaram esse channels para a gente conseguir acessar, ter esses recursos, acessos à câmera, áudio, sensores, Bluetooth, no nativo. Então, como eu falei mais um pouco antes, não é assim padrão do Flutter fazer esses plugins. Eles não querem se preocupar em ter que, no momento, ter que lidar com isso do nativo, de depois ter que estar atualizando o plugin. A comunidade hoje faz isso. Existem vários plugins que fazem isso, mas o Flutter ele dá todo o suporte para você mesmo fazer. Então, se você quiser, por exemplo, acessar o Bluetooth e customizar todos os recursos que tem do Bluetooth nativo, você consegue fazer isso por esse canal de comunicação, que é o Platform Channel. Bom, aqui é o framework do Flutter, no lado direito. A gente tem o método Channel, que são os métodos que são declarados no Platform Channel, né? Você cria um canal, e aí dentro desse canal você cria os métodos que você quer consumir. Por exemplo, se você quer obter a bateria do celular, você vai criar um canal chamado bateria e um método chamado getBateria do celular, por exemplo. E aí você consegue obter você consegue acessar o recurso nativo e consegue obter. Só que esse transporte, ele é feito através, tudo por baixo ali dos panos, descompilado, é binary messages, são mensagens binárias mesmo, 0, 1, mas para ele fazer esse parse do valor,
eles têm um codec. O próprio Flutter já desenvolveu o seu codec, então, se você mandar string de um lado para o outro, ele vai, mandar um int também, ele vai. A gente, no ARI mesmo, a gente está fazendo um app IT Label, e toda a customização que a gente tem hoje no app é feita através desse Method Channel. Isso, para a gente, foi um ganho enorme, porque a gente não precisou, por enquanto, até então, lidar com os builds diferentes para cada cliente. Vamos dizer, um cliente ele quer um app azul, outro cliente ele quer um app vermelho, um cliente tem uma logo dele, outro tem outra logo. Todas essas informações, hoje a gente está usando esse canal de comunicação. Isso assim, facilitou bastante o nosso gerenciamento de versão do aplicativo, do build, tudo é transicionado ali em código, né? Tudo é gerenciado em código. Então, isso diminuiu a complexidade, foi bem legal, assim. Então, o Flutter, ele tem esse seu codec, que ele parceia os dados para vocês, mas ele dá a abertura de você também fazer seu próprio codec, você criar. Ele é bem aberto quanto a isso, a comunidade também tem muita coisa referente a isso, e aí você consegue transicionar os dados de ambos os lados, né? Aí eu vou mostrar um pouco como isso é feito, um pouquinho de código, assim, é bem simples mesmo fazer essa integração, não é nada complexo, você precisa só criar um aplicativo do tipo módulo, né, que você não é um aplicativo, você é um módulo, e aí você importar no seu Gradle lá as dependências que depende do Flutter, e aqui no lado do Flutter, você vai criar a sua plataforma, o seu Method Channel, que é, por exemplo, aí você bota um canal de comunicação. Esse canal ele tem que ser único, ele não pode repetir para dar conflito. E aí você consegue acessar os recursos lá da bateria, por exemplo. E no lado de cá, no lado direito, é o código em Kotlin, que você define aqui também o Method Channel qual é, e você consegue escutar todas as chamadas que chegam desse lado. Então, toda vez que alguém do lado do seu app, em Flutter, em Dart, que clicar no botão e chamar esse método, ele vai estar aqui aberto e recebendo a chamada e os argumentos que você passa. E aí você dá um result.success e passa o valor, e você recebe essa informação do lado do Flutter. E aí, muitas empresas viram isso também como uma oportunidade de não desenvolverem um app em si, mas serem especialistas em uma solução, por exemplo, que é da área. A gente é especialista em Pix, a gente não desenvolve hoje um app completo para o banco, a gente não quer que o banco mude o app dele, a gente quer que o banco não tenha custos em processar Pix, e a gente vende toda essa solução. Então, se você tem um conhecimento aí em arquitetura, por exemplo, construção civil, e você entende como é a jornada de um arquiteto, ou então de uma construção civil, você quer desenvolver algo específico ali para poder... O Flutter ele tem algumas libs legais de realidade aumentada, realidade virtual, e você quer desenvolver algo disso para poder integrar ali nessa construção civil, para poder fazer uma experiência melhor ali de realidade virtual, não vale a pena você desenvolver um app completo para fazer isso, para tentar substituir o seu concorrente. Vale muito mais a pena você desenvolver esse módulo e falar, olha, eu tenho esse módulo aqui, eu faço a integração com o seu aplicativo nativo, e você tem toda a experiência aqui de uso do seu usuário como se estivesse usando mesmo o seu aplicativo. E aí você consegue desenvolver, você consegue fazer muita coisa com esse módulo. Aí eu acho que é isso. Assim, se vocês tiverem alguma pergunta, algo do tipo que quiserem fazer sobre isso também, estou à disposição. E aqui é a avaliação. Acho que agora dá para a gente abrir um pouco de espaço mais para as perguntas, se alguém quiser fazer também. O Igor, ele perguntou, nesse caso não teria risco da App Store considerar os apps como aplicativo templates? É quando você estava falando como é que funciona o Flutter? Sobre a integração com o nativo, por exemplo? Acho que a pergunta dele é porque a Apple tem barrado os aplicativos tipo WebView, mas o Flutter ele não trabalha com WebView. Ele renderiza código nativo mesmo, mas ele não transforma para Swift, ele transforma para código de máquina. No Android, ele não transforma para Java, ele transforma para o código lá que o processador ARM lê. Então, ele é um aplicativo nativo. A questão da Apple Store
Ah, Não. Porque o padrão que ela usa é Material Design e Cupertino Design. Todos os aplicativos, tanto nativo quanto Flutter, ele usa esse mesmo padrão. Isso não é mas problema. o time do Dart, eles trabalham bastante assim para poder deixar o mais próximo possível da experiência ali com a Apple Store. Então, as experiências que eu tive em publicando apps na Apple Store, nenhum barrou por estar fora das guidelines do iOS, sabe? Então, eles se assemelham muito com o componente realmente nativo, sabe? Então, eu acho que não foge ali a Apple não tende a barrar, pelo que eu experienciei já, sabe? Eu não sei, eu acho que a pergunta dele foi mais voltada tipo, ter vários aplicativos iguais mesmo, né? Tipo, E sendo tipo um copy e cola, né? nesse caso aí, eu posso responder se quiser, Rafa, que a Apple ela só bloqueia se for de fato, se você fizer isso na mesma conta, tá? Se você botar na mesma conta vários apps white label, eles bloqueiam. Agora, se você fornecer um serviço de white label e cada um publicar na própria conta, não bloqueia, não. Então, não tem esse problema, não. Até porque a gente não vai estar publicando na Apple Store um app, né? O cliente que vai estar publicando o app dele e herdando lá, ou seja, vamos supor, ele tem um app e a gente fornecer 20% da experiência do app dele, vai ser um módulo que foi desenvolvido em Flutter, que vai experienciar aquela jornada no caso de Pix. E a gente customiza o logo, customiza a cor. Então, eu acho que esse problema eu não tenho passado e eu acho que também não é um risco para a gente, para a área. O Blender disse que vende um aplicativo de condomínio white label e não bloqueia. Só faz para mudar o nome, a logo e tal. Você muda o nome, a logo, muda um pouquinho a cara dele, já tá de boa. Né? Eu não sabia disso aí da Apple, já é uma coisa a mais para deixar no meu radar. Você vai gostar de recusar aplicativo assim, não? A Apple ela é meio chatinha mesmo com essa questão de guidelines, de recursos. Eles tendem a bloquear muito mais que o Android, são mais rígidos quanto a isso. Então, mas assim, é um ponto de atenção também em Flutter você estar preocupado com isso, sabe? Então, você tem que saber exatamente se o seu app, porque pode sim correr o risco deles bloquearem o seu app e eles falarem, olha, isso aqui não está de acordo com minhas guidelines, com meus componentes, mas você consegue pegar no Flutter, você consegue deixar adaptável igual, sabe? Então, é um ponto de atenção, mas não é nada que limite você a publicar e coisas do tipo. Eu tenho uma curiosidade. Nunca um aplicativo meu que eu subi para a Google foi reprovado de primeira e nunca um aplicativo meu que subi para a Apple foi aprovado de primeira. Todos da Apple são reprovados de algum jeito. Eu subo logo de qualquer jeito para ver o que é que eles vão falar logo. E Apple e Android eu sei que vai de boa. A Apple tende a demorar mais também nas revisões, assim, pelo que eu já experienciei também. Eles são mais rigorosos, assim. Algumas coisas acho que faz bastante sentido. Por questão de segurança, eu gosto dessa revisão que eles fazem. Eles querem um aplicativo de qualidade. Algumas coisas eu acho que é exagero. Algumas coisas parece que a plataforma deles é meio limitada, poderia ser feito alguma coisa daquilo ali de forma automática, sei lá. Mas, no geral, eu reclamo, mas acho interessante essa revisão. É um público muito específico, né, da Apple, então eles têm alguns... são muito bem rigorosos quanto a isso. Mas, referente a Flutter, assim, realmente é um ponto de atenção. Caso, assim, sempre se preocupe quando você experienciar essa dor. Eu nunca comecei um app e falei, poxa, eu tenho que fazer aqui meu app na parte do guideline de iOS e na parte do Android. Não, nunca precisei ter esse pensamento no começo. Assim, eu sempre desenvolvi com uma tela só. O Flutter, ele, por mais que você comece lá com scaffold, né, e o scaffold do Material, ele consegue converter bem as widgets e dar uma experiência bem legal. Aí, quando você sentir essa dor, se você for submeter e você via a Apple recusar, você para ver o que foi que você não seguiu a guideline, o que você pode alterar. Em termos de guideline mesmo, Material Cupertino, isso não é problema nenhum. Normalmente são outras coisas que eles pedem. O que eles pesam mais é a questão de privacidade, de você
coletar os dados, pedir permissão de coletar dados para tudo que você realmente precisa. Então, se você precisa de localização, você tem várias permissões lá que o usuário precisa dar. Enfim, acho que o maior peso que eu sinto é a parte de privacidade. E recentemente descobri que a parte dos prints, o print das telas, né, que a gente submete para a App Store, se não for uma tela de fato, a gente fez algumas imagens publicitárias, né, que não tinha print do app. Aí eles recusaram porque disse que tinha que ter print, falou, essa tela não existe no seu aplicativo, troque. Ok, né? Curiosidade que você não pode botar foto de um Android no iOS, eles recusam também. Bom saber. Aí é Você bem. bota Mas eu nunca me usaria. Android lá na seu screenshot para ilustrar, eles recusam. Eu faria também, a plataforma é minha. Acho que eles devem ficar chateados quando eles vão fazer uma revisão e ver uma foto de um Android lá. Eles... É cara de pau, né? É. Concordo com isso daí, viu? Eu tô na dúvida. Acho que o Rafael pode responder melhor, que já tem uma experiência com React Native. Eu tenho conhecimento bom em React Native, eu tava pensando... Já tive uma experiência com Flutter também. É que não foi... Eu não levei pra frente, porque eu não gostei muito, mas você que fez essa migração aí, qual seria o melhor caminho, assim, por onde eu posso começar pra seguir em frente e não parar? Assim, eu experienciei o React Native, eu nunca desenvolvi um aplicativo em React Native, mas eu tentei fazer, vi quais são as ferramentas que tinham, os recursos, e aí eu botei os dois na balança e preferi com Flutter. Eu acho que a Cubus Academy deve lançar em breve aí um curso de Flutter, legal, mas tem assim a Udemy, uma referência que eu sigo assim em Flutter, o Hazel Coder, como o Gouveia falou, é um cara que eu peguei, assim, ele tem vários tutoriais de arquitetura, tutoriais de block, são coisas que eu encontrei ali de suporte para poder seguir no Flutter. Eu comecei assim, eu fiz um curso na Udemy, básico, para poder entender as coisas, como é feito o layout, como você se constrói, porque a parte de você entender como constrói o layout, como você consegue manipular ali as widgets de stack, de row, de columns, é uma parte meio chatinha no começo, meio difícil, mas depois que você entende isso, você consegue fazer muita coisa com essas 3 widgets, assim, de construir tela. Aí depois disso é só aprimorando, sabe? É só aprimorando com animações, com bom pattern, com block, mas se eu fosse dar um conselho assim para quem está começando e tudo, que para não desistir, tudo é focar em tentar construir uma tela com essas widgets, né? O stack, o column, o row. Você entendendo montar uma tela com isso, aí você sai daquela zona de frustração, sabe? Porque quando você começa, muitas vezes, você tenta fazer uma coisa e não consegue. Aí você fica frustrado que não consegue, às vezes acaba desistindo. Você entendendo o layout, você consegue fazer muita coisa. E aí depois você vai pegando uma injeção de dependência, block, OpenBX, e aí deslancha. Comigo, pelo menos, foi assim. Para completar, a sugestão que eu dou é você parar um pouco o Flutter e estudar Dart. Porque muita gente tem bloqueio com Flutter, mas não é com Flutter. A pessoa normalmente tem algum bloqueio com Dart, não gostou da forma que ele é escrito, não está acostumado com orientação a objeto. Eu fiz essa pergunta aí exatamente para o pessoal aqui de front da Cubus. Perguntei quem já tinha vindo de React Native e já tentou desenvolver o aplicativo em Flutter, como foi essa curva de aprendizado. Então, o que me passaram aqui, vou abrir aspas aqui, de Thiago Armed, que é front na Cubus. Abre aspas. Para quem vem de React, o paradigma é igual. Stateless, stateful, UI declarativa, pattern de gerenciamento de estado. Então, basicamente, a tecnologia usa um conceito muito parecido nas duas. A diferença é a linguagem, né? Que a linguagem do Dart é totalmente orientada a objeto, então você tem que se preocupar em estruturar as classes e tal. Então, o que eu sugiro é isso. Para um pouco o Flutter e estuda um módulo inteiro de Dart. Foi o que eu fiz para começar. Eu vim de Kotlin, é um pouco diferente, mas depois que eu estudei o Dart lá pelo Udemy mesmo, um dos cursos, primeiro módulo lá da Dart, aí eu entrei no Flutter de novo já com outra visão. Então eu entendi porque o widget era escrito daquele jeito. Ali é uma forma de você escrever uma classe, um construtor de uma classe.
Então, pegar esses conceitos, né, de classe, de construtor, de classe abstrata, enfim, pegar os conceitos da orientação a objeto e de como o Dart escreve tudo isso. E focar, talvez, assim, focar em UI, se você quer sair dessa zona de frustração, que eu também experienciei, assim, um bom tempo, essas frustrações quando você está aprendendo uma coisa nova, uma tecnologia nova. Focar em UI, assim, esquecer um pouco o block, esquecer um pouco o MobX, esquecer gerenciamento de estado, esquecer dependência. Foca UI, tenta componentizar as suas UIs, ou seja, tenta, em vez de você, porque se você está codando em Flutter, se você não tiver um pouco de cuidado com as suas widgets e como você constrói, você acaba construindo uma escada de widgets, e isso é ruim de você dar manutenção, de você entender o que está sendo feito. É sempre bom quando você está quebrando muito as widgets, e se você refatorar. Uma coisa que eu sempre uso é sempre quando eu vou fazer uma column, que é uma coluna que tem várias rows, essa column, ela vira uma widget, ela vira e aí o código fica muito mais claro, fica muito mais fácil de dar manutenção. As columns de normalmente. Como o Gouveia chama o Kamehameha, né, que ele vai virando um triângulo gigante. Se tem um triângulo gigante na sua tela, você está fazendo errado. Ali, você tem que quebrar cada bloco desse em mini widgets, aí ele fica um pouco mais vertical, e se for um widget reutilizado, que pode ser reutilizado em outras telas, como muitos são, então você já quebra isso e cria uma classe diferente, normalmente um stateless widget, num arquivo diferente, e assim que você consegue componentizar seu projeto. E como tudo é widget, é muito fácil de você componentizar com o Flutter. Você, ao invés de achar, vou gastar tempo componentizando, não, você está ganhando tempo, porque amanhã você vai precisar desse widget para alguma coisa. Então já pensa nele componentizado. Se não usa em outras telas, é alguma coisa específica dessa tela, você chama ele como se fosse uma função mesmo. Uma função que retorna um widget, e você chama essa função dentro da sua árvore principal. Então, sua árvore principal vai ficar pequenininha, apesar da classe inteira poder ser um pouco maior, mas pelo menos sua árvore principal é pequena, e você vai indo parte a parte no código, sem ter que entender ele por completo. Sim, sim. E você entendendo o seu layout, o seu design, você cria os seus componentes, assim, as suas widgets, sem precisar fazer aquela Kamehameha, né, aquela escada descendo, de acordo com o que está na tela. Por exemplo, você vai fazer um header. Aí você cria um widget chamado build header, que ele vai buildar. E aí você faz aquela escadinha pequena do seu header. Você vai fazer seu body. Você cria também um widget com uma body. Vai fazer um texto de pesquisa. Aqui embaixo tem um componente. Então você traz sentido para a sua tela. Assim, você consegue fazer essa refatoração criando widgets pequenas e todas com sua descrição do que aquilo representa na tela. Isso é muito bom também como documentação, para você ler o código, entender que aqui está buildando header, que aqui está buildando body, que aqui é um texto, sem criar aquela escada. E para quem tem dificuldade com widget, eu sugiro dar uma olhada com certeza você já conhece, né? Mas vale ressaltar, Widget of the Week. Em 1 minuto e meio, o cara consegue explicar qualquer widget como é que funciona. Eu acho sensacional, é do próprio Flutter, a equipe de Flutter que faz esses vídeos, são muito bem feitos. Então, quer entender como alguma coisa funciona, Widget of the Week, nome desse widget. Aí depois você pode ir para o Medium, procurar alguma aplicação um pouco mais complexa e tal, mas pelo menos você já entra sabendo se é aquele widget ali que você quer. Tem muito disso, assim, todo dia você aprende de novo, um caso novo. Tem muita widget, e às vezes já tem aquela específica que você quer para alguma coisa e tudo, mas tem umas assim que você vai usar sempre, que vai estar presente em 70% das suas telas, que é o stack, o row, o column, o text, o container. Acho que essas daí são as principais, assim, que você vai usar. Se for Usa e abusa do expanded dentro de row e dentro de column, porque é isso que vai trazer a responsividade, né, na maioria das vezes, da sua tela. E single child scroll view. Sempre que tiver um campo de texto, bota dentro de um single child scroll view para ele poder scrollar quando aparecer o teclado.
É a regra básica, pelo menos dos que eu desenvolvo. List view também, quando você quer fazer uma lista, você vai usar bastante a list view. Tem algumas widgets assim, mas se eu tinha elencar, deve ter umas 10, assim, 10 ou 9 que são assim essenciais. O resto é casos às vezes específico, então caso que não aparecer muito, que se dá uma pesquisada e encontra. Mas pelo menos umas 10 assim você tem que saber para poder conseguir fazer sua telinha funcionando e legal e responsiva. Safe area, se você tem alguma coisa na base, aí, contribuição de Douglas, se tem alguma coisa na base da tela, coloca um safe area, porque é certo que aquele negocinho, aquela barrinha debaixo do iPhone vai cobrir seu design. Então, safe area te poupa disso daí. E também tem aquela cantos arredondados, enfim, algumas coisas dessas plataformas que você resolve com o safe area. O safe area tem o top, bottom, left, right. Acho que tem left, right. Né? O principal é o bottom.